Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Hoje nós chegamos na lição que trata sobre a lâmpada que arde continuamente. A lição de número 11. A leitura bíblica em classe está em Levítico capítulo 24, versículo de 1 ao 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Aí nós vemos, meus amados irmãos, que esse castiçal tinha que ser aceso desde as 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã. E ele tinha que ser apagado desde as 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Com isso, nós observamos que o castiçal tinha que ser de ouro puro e as lâmpadas tinham que pôr em ordem, conforme diz o Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre o candeeiro, candelabro, e vamos falar sobre a sua relação com Jesus. Conforme o nosso tópico de número 1, o candeeiro de ouro. Aqui fala sobre a sua fabricação, a luz do candeeiro, o lugar do candeeiro no tabernáculo. Amados irmãos, a aula hoje é uma bênção. Vejamos. Nós podemos observar que nesta aula Deus autorizou a Moisés e Bezaleel fez, conforme as instruções de Moisés, o candeeiro. O candeeiro, meus amados irmãos, é uma peça do tabernáculo de Moisés. Essa peça, ela ficava, de acordo com Levítico, ao lado sul do tabernáculo. Eu tenho aqui duas partições, porque estou falando do tabernáculo de Moisés. Ao lado do sul, o candeeiro. Ao lado do norte, a mesa. E aqui eu tinha a arca da aliança. E aqui a bacia e o altar de sacrifício. Aqui nós podemos ver que o sol nascia do lado de frente do tabernáculo. Então, era o oriente, o nascente do sol. Do lado de cá, eu tenho o poente, o lado do pôr do sol, que ao contrário do oriente, é o ocidente. Então, o sol clareava do oriente ao ocidente. Com isso, a luminária foi feita para clarear para o lado da mesa. Mas, de uma forma geral, ela foi colocada por Deus para estabelecer luz diante do lado do sul e do lado do norte. Mas no lugar santo, as suas lâmpadas ficavam voltadas para a mesa. Então, com isso, nós podemos ver logo agora, nesse momento, que eu tinha um tempo. Eu tenho 6 horas da manhã. O que é isso? É que tinha duas peças foi fabricada de ouro puro, que era o atiçador. Era ele que acendia as lâmpadas, as 7 lâmpadas, mas também tinha o apagador para apagar as lâmpadas. Com isso,
às 6 horas da manhã eram apagadas as lâmpadas do candeeiro. E quando chegava às 6 horas da tarde, esse mesmo candeeiro deveria ter as suas lâmpadas acesas. Então era contínuo esse trabalho. Então durante esse trabalho havia limpeza, troca de azeite, havia também a troca do pavio, se necessário, porque às vezes o pavio queimava, tinha que cortar, e o pavio curto não serve para candeeiro. Pessoas que dizem eu tenho um pavio curto, esse aí não serve para candeeiro, porque o pavio ele ia da extremidade até chegar na parte de baixo. Era muito grande o pavio. E esse pavio aqui, ele vinha buscar exatamente o óleo que estava nos reservatórios, que a Bíblia chama de cálice. Então nós vamos fazer agora o candeeiro. Ver as suas partes. Ver exatamente. No candeeiro, vou traçar uma linha aqui, porque era simétrico. Então eu vou fazer aqui as lâmpadas, certo? Certo? O que é isso? Eu tenho a arte principal, arte principal. Aqui eu tenho uma base, glória a Deus. Então nessa base eu tenho, isso aqui é de onde vai sair as artes, tá certo? Então eu posso ver nesse momento. Então, meus amados, eu tenho uma haste central. Esta haste central, ela tem 4 copos ou 4 cálices, e cada uma dessas 3, exceto essa, atenção, na nossa revista o castiçal tem 9 lâmpadas. Esse aí que está desenhado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e é falso. O verdadeiro tem 6 canas ou tubos, 3 para cá e 3 para cá. Eu tenho a haste principal, que esta haste é chamada de castiçal, porque o candeeiro é a peça toda. Então, só esta haste é chamada de castiçal, e eu tenho, os braços saindo, tá vendo? E eu posso tirar agora essa linha aqui, para nós vermos a simetria, certo? Desse desenho. Então tudo isso aqui era tubos, e nesses tubos também tinha os copos, esses tubos tinham os copos, é uma benção, né? 3 para cada lado, 3 para cada lado. Por que 3 para cada lado? É porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem que estar presente. Então, eu tenho 1, 2, 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a presença de Deus está no candeeiro. Com isso eu tenho a base principal, que essa base, segundo Paulo, ele fala que a igreja está sendo fundamentada, a base é o fundamento, que está nos apóstolos. Então, eu tenho estas, isso aqui, o que é isso aqui? A modo de amêndoas. Isso aqui
eu tenho flor, folhas e o fruto. Com isso, a Bíblia chama de botão e outra chama de maçã. Na verdade, maçã não é maçã mesmo, mas é o fruto que é chamado de amêndoas. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um candeeiro que é de uma forma que foi pedido para ser fabricado para homenagear quem? A vara de Arão que floresceu. Então, com isso eu posso ver que a vara de Arão, ela era assim. Depois ela floresceu. Ó, a vara de Arão floresceu. Então, o candeeiro é um tipo da vara de Arão florescida. Com isso, eu posso ver aqui o trabalho sacerdotal, ministerial dentro do candeeiro. É o que está escrito na nossa lição. Está escrito na introdução que o candeeiro representa o testemunho e o serviço do ministério levítico. Então eu posso ver aqui esse embelezamento das flores e do fruto, das maçãs, e cada uma. Por exemplo, o embelezamento é o trabalho do mestre. É ele que trabalha na igreja, embelezando a igreja com ensinamento. E as maçãs é o trabalho pastoral. Com isso eu posso ver também que todos esses botões aqui representam o trabalho do evangelista, que está sempre ganhando almas para Cristo. Então, meus amados irmãos, isso aqui são canas, certo? Ou tubos, aonde nós temos o pavio vindo, certo? Até um reservatório. Esses são reservatórios de óleos. Cada copo, cada cálice é um reservatório de óleo. Aí então eu posso ver exatamente que eu tenho essas copas e todos os canos, as canas que são esses tubos, tem que sair dos cálices ou copas, que é esse aqui, ó. Então, o tubo ou cana não pode sair daqui. Por quê? Porque ele precisa sair de onde está a amêndoa, aonde está o fruto. Então eu tenho que estar ligado a uma raiz. Isto é, todos nós somos gerados, temos um pai espiritual. Nós fomos gerados espiritualmente por alguém. Alguém anunciou o evangelho para nós. Com isso, se nós formos ligados aqui, isso é falso. Por quê? Porque nós não temos raiz. A nossa raiz sai da flor, do fruto, da amêndoa. Com isso, nós estamos ligados diretamente uns com os outros. Nós podemos ver aqui que na história, conforme nós vemos, o Abraão estava ligado ao Melquisedeque. O Moisés estava ligado a quem? Ao Jetro, pai espiritual. Nós estamos falando da ligação que nós temos com os nossos pais espirituais. Depois nós temos quem? O Davi, que estava ligado espiritualmente a Samuel. E o Paulo ao Ananias. Então todos nós somos gerados e só temos um pai espiritual. Então aqui, essas partes aqui das lâmpadas, isso aqui são quebra-vento. Então, o que é quebra-vento? É para o vento não apagar a lâmpada quando vier
de trás. Com isso, as lâmpadas mantinham-se acesas. Tudo isso, irmãos, revelava um memorial da vara de Moisés que floresceu. A vara de Moisés é a mesma de Arão, porque a vara foi dada à família e não a uma pessoa. Então era da casa de Levi. A vara de Moisés que estava na mão de Arão era a mesma vara, não eram duas. Com isso, quando o problema da murmuração, Arão e Miriam, ele ficou desacreditado. E aquela vara que estava seca, representando ali que estava o seu ministério seco, Deus ordenou que aquela vara fosse colocada diante do testemunho. O que é testemunho? É a arca da aliança com as duas tábuas de pedra. Quando as duas tábuas de pedra estavam dentro da arca, não era arca, é testemunho. Com isso, quando nós estamos sem a palavra, nós somos só a arca. Mas quando nós temos a palavra, nós somos o testemunho. Então, ser-me-eis testemunhas. Por quê? Porque a palavra está dentro de vós. Com isso, quando a vara, que é simbolizada aqui pela arte central, esta vara, ela floresceu, dando amêndoas. O que mais me chama a atenção é a leitura do nosso texto, quando diz assim, no versículo 2 do capítulo 24 de Levítico: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira. Ora, irmãos, trazer azeite de oliveira, se o candeeiro foi fabricado ao moldes, ao modelo da vara de Moisés, que estava na mão de Arão, que floresceu quando estava diante do testemunho, isto é, foi colocada na frente da arca, no lugar santíssimo. Com isso, no outro dia, a vara floresceu, mostrando que esta vara seca, florescida, era uma árvore de amendoeira. Com isso, olha a homenagem do candeeiro, a vara que foi florescida. Então, meus irmãos, nós podemos ver, quando diz o texto, que o povo devia trazer azeite. Mas o azeite não era de amendoeira, era de oliveira. O que é que eu aprendo com isso? É que o azeite não pode ser próprio da natureza do próprio candeeiro. O azeite tem que vir de outro, do povo. Esse azeite da oliveira não é outro senão a pessoa de Jesus Cristo. Vocês sabiam que Jesus passou pela moinha? Vamos aqui, para cá, Jesus passou pela moinha. O que é isso? É que o profeta Isaías disse que ele seria moído por causa das nossas transgressões. E isto aconteceu aonde? No Getsemane. Getsemane, no original, quer dizer o lugar da prensa. Então, quando Jesus chegou no Getsemane, ele chegou com um produto da oliveira, como se fosse uma própria azeitona. E o processo da prensa tinha 3 estágios. 1, 2, 3. Amados irmãos, o processo da prensa, quando prensou, saiu gotas de sangue. Quando Jesus orava intensamente, o seu suor saiu gotas de sangue. Lembra que aqui é o Getsemane. Getsemane. O que é isso? No original, novamente dizendo, lugar da prensa, de tirar azeite. Então, não tenho culpa, irmão, se o nome Getsemane é lugar da prensa,
de tirar azeite. Então, com isso, o nosso Senhor Jesus Cristo era a verdadeira oliveira. Por quê? Porque na primeira prensada, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Aí, na segunda, ele disse: a minha alma está triste até a morte. E na terceira, ele entrega a sua vontade. Com isso, na primeira prensada, ele tira o azeite da casca, o corpo soa sangue. Na segunda prensada, vai até a alma. A alma está triste. Isto é, na segunda prensada, o azeite começa a sair da polpa, da parte comestível da azeitona. E na terceira prensa, o azeite começa a sair do próprio caroço da azeitona. Isto é, ele entregou a sua vontade. Então, o profeta Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Com isso, meus amados irmãos, logo aqui, olha, lá vem mais, viu? Presta atenção aí. Ó, Isaías, capítulo 11, no versículo de número 1 ao 3. Diz exatamente que sairá, no versículo 1, é isso aqui, ó. O versículo 1 de Isaías 11 é o castiçal, é a arte, que diz que sairá um ramo do tronco de Jessé. Olha o tronco de Jessé, olha o ramo, glória a Deus. No versículo 2 diz, olha aí, irmãos, o tronco de Jessé, aí vem o primeiro aqui, ó, o ramo aqui, primeiro ramo, diz: Espírito do Senhor Jeová. Segundo, esse primeiro é do Senhor Jeová. O segundo é o espírito de sabedoria. O terceiro, espírito de inteligência. 4, espírito de conselho. 5, espírito de fortaleza. 6, espírito de conhecimento. 7, espírito de temor. Ó, no versículo 3, olha aí, ele vai escolher a sua prioridade dos 7 espíritos de Deus na sua vida. Leia o versículo 3 de Isaías 11. Isaías 11, versículo 3 diz que ele vai se deleitar no espírito de temor. Glória a Deus. Então eu posso ver que de 7 espíritos eu tenho o sabedoria, inteligência, conselho e conhecimento. Esses 4 são um espírito de sabedoria, isto é, da mesma área de sabedoria. Eu tenho 4 espíritos, de 7 eu tenho 4 na área de sabedoria, inteligência, conselho e conhecimento. Então, meus irmãos, vale a pena ou não vale a pena a igreja estudar? Se o candeeiro de 7 espíritos, 4 é de conhecimento, isto é, de sabedoria, dentro da área de sabedoria, com isso, eu posso ver que quando Jesus escolhe o principal, que é o de temor, olha, de temor. Por quê? Porque se não tiver temor, não tem sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se eu não tiver temor, eu vou me vangloriar com a minha sabedoria. Se eu não tiver temor, eu vou me ensoberbecer quando eu usar o espírito de fortaleza para curar os enfermos. Com isso, Jesus, ele se deleitava no espírito de temor do Senhor, porque ao temer a Deus,
ele não tinha medo. Por quê? Porque ele podia ter conhecimento à vontade. Ao ter temor, o seu conhecimento não lhe tirava o domínio próprio. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, com isso, nós encerramos essa parte e vamos dizer para os irmãos o seguinte. Lição de número 10, 11 e o nosso ponto de número 3. Mantendo a luz brilhando continuamente. Aí fala o quê? Veja aí, preste atenção. Veja o texto. Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 3. Aí diz assim, o candeeiro visto por Zacarias ardia de forma interrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite. E este, por sua vez, achava-se conectado com 2 oliveiras. Desta forma havia um fluxo contínuo de azeite, aquele candelabro, que naquela hora era tão difícil para o povo de Deus brilhar para sempre. Então, irmãos, nós vamos fazer o vídeo extra, revelar os mistérios que está dentro do livro de Zacarias, capítulo 4, falando exatamente do candeeiro, do azeite, das oliveiras e fazendo uma equação com o Apocalipse, onde está o trono de Deus, as 2 oliveiras e os 7 candeeiros. Tudo isso na aula extra. Participe você também. Faça uma doação de qualquer valor. Contribua com alegria. Deus te recompensará grandemente. Vamos deixar o nosso e-mail e o nosso zap para o envio do seu comprovante de pagamento. Deus abençoe você e a sua família. Você também pode assistir vídeos, aulas da missionária Maria. Ela está sendo uma bênção para muitos irmãos. Vou deixar aí embaixo o link da missionária Irmã Maria, que está gravando vídeos com vários temas bíblicos para você se deleitar. Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus permitir. Amém.